Buenas tardes. Ok. Hoy quiero hablarles un poco Hoje eu quero passar um pouco sobre un versículo de la Biblia que me gusta mucho. alguns versículos da Bíblia que eu gosto bastante. Pero para comentarles esto, Para completar isso aqui, primero quiero contarles un poquito de mi historia. eu quero contar um pouquinho de histórias para vocês. El 7 de enero del 2010 Em 7 de janeiro de 2010, nació mi hija Victoria. a minha filha Vitória nasceu. Y en el momento que ella estaba ya a punto de nacer, E no momento que ela já estava quase nascendo, se quedó dormida. ela ficou dormindo, adormeceu. Exactamente en el punto que estaba para entre salir, quedó dormida. No exato momento que ela estava para sair, ela adormeceu. Y por eso tuvieron que hacerle force a mi esposa. E por isso tiveram Force. que forçar o nascimento com a esposa. Y Victoria estuvo 24 minutos sin respirar. Então a minha filha Vitória ficou 24 minutos sem respirar. Los médicos dijeron que ella había muerto Os médicos falaram que ela tinha morrido. y ya estaban firmando el acta de defunción. E isso já tinha sido assinado, essa decisão. Pero mi esposa, le colocaron la niña a mi esposa al lado para que la conociera. E então colocaram a criança do lado da minha esposa para que ela conhecesse. Y mi esposa comenzó a orar por ella. E a minha esposa começou a orar pela criança. Señor, tú nos diste ese nombre con un propósito. Senhor, o Senhor não deu esse nome para ela sem um propósito. Y tú nos has dado palabra para Victoria. E o Senhor nos deu palavras para a Vitória. Entonces yo no creo que ella vaya a morir. Então eu não acredito que ela vai morrer. Y los médicos le dijeron, pero es que ya murió. Mas os médicos disseram, mas você não está entendendo, ela já morreu. Y él no ha muerto porque Dios nos dio palabra. Não, porque o Senhor nos deu uma palavra. Y en ese momento Victoria comenzó a respirar. E nesse momento a Vitória começa a respirar. Sin embargo, hubieron muchos daños que se causaron a nivel neuronal. Entretanto, por questão dessa parada, teve vários problemas neurológicos. Eso. Ella tiene ahorita 15 años Ela tem a idade de 15 anos y todavía no camina sola e ainda ela não consegue caminhar sozinha. y todavía no habla. E ela ainda não fala. Y ella depende totalmente de nosotros. E ela é totalmente dependente de nós. Yo, cuando ella nació, comencé a pelear con Dios. E quando ela nasceu, então comecei a brigar com Deus. ¿Por qué me la enviaste así? Por que o Senhor permitiu isso? Si yo estoy en la iglesia desde pequeño, Se eu estou na igreja desde pequenininho, ¿por qué me la enviaste así? por que você permitiu que ela viesse assim? Si yo nunca me he apartado de tus caminos. Se eu nunca me afastei dos seus caminhos? Y Dios me respondió, Então Deus me respondeu: quiero que me adores. eu quero que você me adore. Y le dije, no, yo no tengo ganas de adorarte Eu ahorita. falei: não, Deus, eu não tenho vontade de adorar você agora, não. Yo quiero que tú me digas por qué me enviaste a Victoria así. Eu quero que você me diga por que Vitória veio desse jeito. Y él me decía, quiero que me adores. E ele dizia: eu quero que você me adora. Y allí pasaron como 45 minutos peleando con Dios. E aí passou como uns 45 minutos que eu estava brigando com Deus. Y al final de la pelea le dije, bueno, te voy a adorar. Bom, no final da batalha eu disse: ok, eu vou te adorar. Pero no era que lo estaba adorando en realidad. Mas não é que eu estava adorando de verdade, com vontade. Yo le estaba haciendo como para complacerlo y que él me respondiera lo que yo Eu quería. estava fazendo apenas para agradar a ele, mas não porque eu queria. Y era para que él me respondiera lo que yo quería. Na verdade, eu queria que ele me respondesse Isso. aquilo que eu queria que ele falasse. Y Dios comenzó a enseñarme cosas a través de Victoria desde el mismo día que nació. E Deus começou a me ensinar coisas revelatórias. A través de Victoria, Deus começou a me ensinar muitas coisas através da Vitória, desde el día en que nació. desde o dia que ela nasceu. Lo primero que me dijo fue, ¿cuántas veces tú me has prometido que me vas a adorar en todo tiempo? A primeira coisa que Deus me falou é: quantas vezes você já me disse que vai me adorar por todo o tempo? Y me lo has dicho a través de canciones. E eu digo: ok, mas eu te dou canções. En todo tiempo te alabaré, Em todo tempo eu te te louvarei. louvaré.
Dije, tú me dijiste que en todo tiempo me ibas a alabar. E você me disse que em todo tempo você ia me adorar, ia me louvar. Y no solamente que me lo dices tú, sino que cuando estás dirigiendo haces que la gente se comprometa a alabarme en todo tiempo. Não apenas você me disse que você ia me adorar, mas que você ia fazer com que as pessoas te adorassem em todo tempo, me adorassem em todo tempo. Y esa fue la primera lección que Dios me dio a través de mi hija. Essa foi a primeira lição que Deus me deu através da minha filha. Y a medida que van pasando los años, todos los días yo aprendo algo con ella. E à medida que passam os anos, todo o tempo eu estou aprendendo com ela. La mayor enseñanza es que he ido conociendo a Dios como Padre. E o maior ensinamento é que eu o conheça como um pai. Porque siempre nos muestran a Dios como el juez justo, Porque sempre nos mostram Deus como um Deus justo, como el que pelea las batallas, como aquele que luta as nossas lutas, como el león de Judá, como o leão de Judá, como el Dios guerrero. o Deus guerreiro. Pero muy pocos nos muestran a Dios como Padre. Mas muito pouco ele nos mostra Deus como pai. Y cuando nos muestran a Dios como Padre, E quando nos mostra Deus como pai, muchos de nosotros no tenemos un buen ejemplo de lo que es un padre. muitos de nós não temos um bom exemplo do nosso pai. Muchos de nosotros crecimos sin conocer a nuestro padre. Muitos de nós crescemos e não conhecemos nosso pai. Otros tuvieron unos padres muy duros. Ou então outros tiveram pais que foram muito duros. Otros quizás fueron hasta abusados por sus padres. Outros talvez até foram abusados pelos seus pais. Y cuando estamos adorando a Jesús no tenemos problema. E quando nós estamos adorando Jesus, nós não temos problema. Porque Él murió por nosotros, es nuestro hermano mayor. Porque Ele morreu por nós, é o nosso irmão mais velho. Y si adoramos al Espíritu Santo tampoco tenemos E problema. se nós adoramos o Espírito Santo, nós também não temos problema nenhum. Porque Él nos consuela y nos guía. Porque Ele nos consola, Ele Nos cuida guia. Ele nos Nos dá dirige. direção, nos guia. Pero cuando nos dicen que vamos a adorar a Dios, nuestro Padre, Mas quando precisamos falar com Deus, nosso Pai, tenemos una impronta en nuestra mente, tenemos una imagen errada de lo que es un padre en nuestra mente. nós temos então uma imagem errada do que é um pai de verdade. Y enseguida nuestra mente viaja a ese padre que nos tocó aquí en la tierra. Então, nesse dia, Nuestra mente nossa se imagina el padre que nos tocó en la tierra. Então, quando nós estamos aí diante de Deus, a nossa mente tem imaginação sobre o Pai que nós temos aqui na terra. Pero hay un versículo que dice, Mateo 18:3, Tem um versículo que em Mateus 18:3 dice, les aseguro que a menos que ustedes cambien y se hagan como niños, eu te dou certeza que se vocês não mudem, não se tornem como uma criança, no entrará al reino de los cielos. vocês não entrarão no reino dos céus. Una vez más me llama la atención Uma vez mais me chamou a atenção. que aquí está diciendo una acción que tú y yo tenemos que decidir tomar. Então é uma decisão, uma ação que nós temos que decidir tomar ela. A veces tenemos fuerza para tomar la decisión de hacer un ayuno de 40 días. Então, às vezes nós temos uma força para a gente fazer um jejum de 40 dias. Tenemos la fuerza para tomar la decisión de hacer un voto y cortarnos el cabello o dejarnos crecer el cabello. Temos então uma ação de a gente fazer um voto e cortar o nosso cabelo. Pero hay cosas sencillas que no tenemos la fuerza para hacerlo. Mas tem coisas simples que nós não temos força para fazer. Así como los escalones que hablamos ayer en la tarde. Assim como os degraus que nós falamos ontem à tarde. Para subir y adorar. Para subir e adorar. Entonces aquí la Biblia dice que tenemos que tomar la decisión de hacernos como niños. Então aqui a Bíblia está dizendo que nós temos que tomar a decisão de ser como criança. Y yo quiero hablarles a ustedes hoy de cómo hacernos como niños. E eu quero falar com vocês hoje de como você se torna uma criança, como você é como criança. ¿En qué área vamos a hacernos como niños? E te faça... ¿En qué áreas de nuestra vida nos vamos a hacer como niños? E áreas da nossa vida que nós temos que ser como criança. Porque sabemos que tenemos que hacernos hombres. Porque nós sabemos que temos que ser homens para adquirir responsabilidades, para ter responsabilidades, para sacar adelante nuestra familia. para cuidar da nossa família.
Pero quiero hablarles una vez más sobre la adoración Mas eu quero falar uma vez mais sobre adoração. y de cómo hacernos como niños. E como nós podemos nos tornar como criança. Yo comencé a ver a Victoria Eu comecei a olhar a Vitória y con las cosas que vivimos todos los días he aprendido a ver a Dios como Padre. e com as coisas que a gente vive todos os dias, eu comecei a ver ela como A pai. Dios como Padre. Perdão, a ver Deus como pai. En una oportunidad estábamos en un cumpleaños Em uma oportunidade eu estava no aniversário y todos los niños estaban corriendo e todas as crianças estavam correndo. y Victoria también quería correr. E Vitória também queria correr. Y cuando ella quiere correr, nosotros tenemos que agarrarla E quando ela quer correr, a gente tem que agarrar ela y correr con e ella. correr com ela. Entonces, en los cumpleaños Então, nos aniversários, salimos nosotros más cansados que Victoria. nós ficamos mais cansados que a Vitória. Pero ella quería subirse a un tobogán Então, ela queria subir no tobogã. y yo la llevé hasta arriba. E eu levei ela, então, até em cima. Mi esposa se subió y la sostuvo, la aguantó. Então a minha esposa subiu e tomou ela nos braços. Y yo me puse en la parte de abajo del tobogán E eu fiquei ali na parte de baixo do tobogã. y una sola vez le dije, Victoria, lánzate. E eu disse uma vez só para ela: Vitória, se lança daí. Y ella se lanzó enseguida E ela imediatamente se lançou. y cuando yo la agarré, E quando eu agarrei ela, Dios me dijo, si tú confiaras en mí como Victoria confía en ti, la vida sería distinta. então Deus me disse: se você confiasse em mim como a Vitória confia, a sua vida ia ser diferente. ¿Por qué ella confía en mí? Porque ela confia em mim. Porque yo soy su padre. Porque eu sou pai dela. Imagina por un momento que un papá le dice al niño, imagina por un momento que un papá le dice a su hijo, Imagina que em algum momento pai disse para o seu filho: mañana te vengo a buscar en helicóptero para llevarte a la escuela. amanhã eu venho te buscar de helicóptero para te levar para a escola. ¿Qué hace el niño? O que a criança faz? Simplemente cree Ela simplesmente acredita. y comienza a caminar en la palabra que su papá le dio. E ela começa a caminhar na palavra que seu pai deu. Si el papá le dice, te voy a buscar en helicóptero, Se o seu pai disse: eu vou te buscar de helicóptero, él se prepara, ele se se prepara, acuesta temprano, ele acorda bem cedo, llama a sus amigos, chama os seus amigos, espérame en el patio de la escuela mirando hacia arriba. vai para o pátio da escola e fica olhando para cima me esperando. ¿Para qué? Para quê? Porque voy a llegar en helicóptero. Porque eu vou chegar no helicóptero. El niño no comienza a cuestionar la palabra de su padre. A criança não começa a questionar a palavra do seu pai. Pero nosotros cuando crecemos, Mas nós, quando crescemos, comenzamos a cuestionar la palabra que Dios nos da. nós começamos a questionar as palavras que Deus nos Y dá. Dios te da una palabra y tú comienzas a buscar, pero seguro que la hará. E Deus me dá uma palavra, então eu começo a dizer: será que Deus vai fazer? Pero cuando tú conoces a Dios como Padre Mas quando você conhece Deus como Pai y cuando tú te vas haciendo como un niño, e você vai se tornando uma criança, comienzas a creerle ciegamente en lo que Dios te você diga. começa a acreditar cegamente no que Ele te diz. Por muy loco que parezca, Por muito louco que pareça, por muy ilógico que parezca, por muito ilógico que parece, si papá lo dijo, se o Pai disse, yo lo creo. eu creio. Y si yo lo creo, E se eu creio, Él lo hace. Ele vai fazer. Pero si tú lo crees, Mas se você não crê, tienes que caminar en esa palabra. se você crê, você tem que caminhar nessa palavra. Exacto. Me gusta mucho el momento donde Jesús caminó sobre las aguas. Eu gosto muito daquela passagem que Jesus caminha sobre as águas. Jesús llegó y Pedro le dijo, si eres tú, manda que yo vaya. Jesus chegou e Pedro falou para ele: se é você mesmo, diga que eu vá até você. Jesús le dijo, ven. Jesus disse: vem. Y Pedro creyó, E Pedro acreditou. pero tuvo que hacer algo. Mas ele teve que fazer algo. Tuvo que bajarse de la Ele barca. teve que descer do barco. Allí está el creer en realidad. Aí está o crer de verdade. Creer como un niño. Acreditar como uma criança. Si tú te crees, tienes que bajarte de la barca. Se você acredita, então você tem que descer do barco.
Los niños tienen una fe impresionante. As crianças têm uma fé impressionante. Y Pedro comenzó a caminar sobre las aguas. E Pedro começou a caminhar sobre as águas. Y el problema no fue la fe de Pedro. O problema não foi a fé de Pedro. El problema fue la duda. O problema foi a dúvida. Cuando comenzó a hundirse, Quando ele começou a afundar, Jesús le dijo, hombre de poca fe. Jesus disse, homem de pouca fé. Con esa poca fe caminó sobre las aguas. Com essa pouca fé, ele já caminhou sobre as águas. Pero Jesús le dijo, ¿por qué dudaste? Aí Jesus disse, por que você duvidou? El problema fue que dudó. O problema foi que ele afundou. Y cuando dudó comenzó a hundirse. E quando ele duvidou, ele começou a afundar. Y yo pienso, si Pedro tenía poca fe y se bajó de la barca, E eu fico pensando, se Pedro teve pequena fé e ainda assim desceu do barco, ¿cuánta fe tendrían los que se quedaron en la barca entonces? o que tanto de fé tinha aqueles que não desceram do barco? Pedro tenía poca fe, pero se atrevió a caminar. Pedro tinha pouca fé, mas se atreveu a caminhar. Los otros quedaron en la barca. E os outros ficaram no barco. Entonces tenemos que hacernos como niños Então nós temos que nos fazer como criança, en la manera de creerle a nuestro Padre, na maneira com que cremos no nosso Pai, en la manera de confiar. na maneira que confiamos. Eso es uno de los puntos en los cuales tenemos que hacernos como niños. Esse é dos pontos que nós temos que nos fazer como criança. Entonces, victoria depende totalmente de nosotros. Então a vitória depende totalmente da gente. Y tenemos que aprender también a confiar como niños. E nós temos também que aprender a acreditar, a confiar como criança. Confiar. Ella no habla, pero se hace entender con señas. Ela não fala, mas ela se explica com senhas. Ela faz com que a gente entenda ela com sinais. Cuando ella tiene hambre, nos hace así. Quando ela tem fome, ela faz assim. Y ella no sabe si yo he hecho trabajo. Ella no sabe si yo he trabajado. Ela não sabe se eu fui trabalhar. Ella no sabe si hay nevera en la comida, si hay comida en la nevera. Ela não sabe se tem comida na despensa. Ella no sabe si ya yo pagué los servicios de la casa. Ela não sabe se alguém fez os serviços da casa. Ella simplemente dice, tengo hambre Ela simplesmente diz, tenho fome. y papá y mamá me van a dar comida. E meu pai e minha mãe vai me dar comida. Ella no se preocupa. Ela não está preocupada. Tenemos que hacernos como niños Nós temos que ser como crianças. y comenzar a confiar en Dios, E começar a confiar em de Deus. que Él está al control de todo E que Ele está no controle de tudo. y no preocuparnos tanto, E não ficar tanto preocupados. sino ocuparnos en lo que tenemos que hacer. Senão ocuparmos com aquilo que temos que fazer. La preocupación no te va a traer una solución. A preocupação não vai trazer uma solução para você. Tienes que ocuparte en caminar en la palabra que Dios te dio. Você tem que se ocupar e caminhar na palavra que Deus te deu. Otra de las enseñanzas que Dios me ha dado con Victoria Outra dos ensinos que Deus me deu com a Vitória es que a ella le gustaba mucho que yo la montara de caballito. No sé cómo dice aquí, que la montara aquí. Ela gostava muito que ela me montasse, fazia cavalinho em mim. Ajá. Y yo lo hacía hasta hace 4 años. E até uns 4 anos atrás eu fazia isso com ela. Pero ya está muy grande y muy pesada. Mas agora ela já está muito grande e muito pesada. Pero cuando yo la subía aquí, Mas quando eu colocava ela aqui nos meus ombros, había muchas cosas que pasaban y Dios me fue enseñando. muitas coisas aconteciam e Deus foi me ensinando com isso. En una oportunidad estábamos en un centro comercial, Em uma oportunidade nós estávamos no mercado, num centro comercial. un shopping. ¿Shopping no dice aquí? Un shopping. Shopping. Sí. Y yo le dije, Victoria, te voy a comprar un helado. Eu disse, Vitória, eu vou te comprar um sorvete. Y teníamos que atravesar mucha gente para llegar allá. E nós tínhamos que passar por bastante pessoas até chegar lá. Yo la monté en mis hombros E eu estava com ela aqui nos meus ombros. y comencé a caminar. E eu comecei a caminhar. Y ella estaba tranquila y nunca se desesperó. E ela estava sossegada, ela nunca ficou desesperada. Y en ese momento, Dios me dijo, E nesse momento Deus me falou: cuando tú te haces tan pequeño quando você se faz tão pequeno que papá te pueda montar en sus hombros, que o seu
seu pai pode te carregar nos ombros, lo primero que pasa o primeiro que acontece es que tu visión va a cambiar. é que a sua visão vai mudar. Si Victoria iba caminando por el centro comercial Se Vitória, do jeito dela, fosse caminhando pelo shopping, con la altura que ella tiene, com a altura que ela tem, no iba a poder ver dónde estaba la heladería, ela não ia conseguir ver aonde estava a sorveteria, porque había mucha distracción. porque tinha muitas distrações. Pero cuando yo la subí a mis hombros Mas quando eu coloquei ela nos meus ombros y me levanté, e eu levantei, ella comienza a ver por encima de todo ela começa a ver por cima de todo y iba mundo. tranquila y confiada E ela estava tranquila e confiante, porque papá la estaba llegando al lugar que le prometió. porque o papai estava chegando com ela no lugar que havia prometido. Tenemos que hacernos tan pequeños Nós temos que ser tão pequenos que papá nos pueda montar nuevamente en sus hombros. que nosso papai pode nos colocar nos ombros novamente. Por eso yo le digo, ¿en qué momento crecimos? Por isso eu pergunto, em que momento nós crescemos? Imaginen que el papá de Sergio quiera montarlo de caballito ahorita. Difícil. Imagina o meu pai querendo me colocar nos ombros agora, né? Difícil. 110 quilos é difícil, né? Tiene que hacerse como niño Eu tenho que ficar como criança para que pueda subir a los hombros de papá para nuevamente. que eu possa subir nos ombros do meu pai novamente. Muchas veces estás desesperado Muitas vezes estamos desesperados. con una palabra que Dios te ha dado Uma palavra que Deus falou. y como ya creciste, E como você já está grande, tú quieres ir por esa palabra você quer y fazer e caminas de un lado a otro você caminha de um lado para o outro y buscas una e solución busca uma solução y buscas otra e solución. busca outra solução. Pero si decides hacerte como niño, Mas se você resolve se fazer como criança, papá te va a montar en sus hombros o papai vai te colocar nos ombros y él te va a llevar tranquilamente a donde él te e prometió. ele vai te levar tranquilamente onde você tem que chegar. Pero tienes que decidir hacerte como niño. Mas você tem que tomar a decisão de ser como criança. Amén. Amém? Otra cosa que aprendí con Victoria, Outra coisa que eu aprendi com a Vitória. las veces que me ha tocado viajar, Às vezes que eu tive que viajar, yo la llamo por WhatsApp. Yo la llamo por WhatsApp, eu una chamo ela videollamada. pelo WhatsApp. Vou voltar. Y yo aprendí que Dios también se manifiesta con la risa. E eu aprendi que Deus também se manifesta com a risada. A veces creemos que Dios está en un lugar solamente porque la gente está llorando. Às vezes nós acreditamos que Deus está num lugar só porque as pessoas estão chorando. Wow, Dios trató mucho con Didi porque estaba llorando. Olha, Deus tratou muito com o Didi porque ele está chorando. Y había mucha presencia de Dios porque todos estaban llorando. E tinha muita presença de Deus porque todo mundo estava chorando. Pero cuando tú ves a Dios como padre, Mas quando você vê Deus como pai, yo cuando llamo a mi hija, eu quando chamo a minha filha, ella no puede hablar, ela não pode falar, pero ella comienza a reírse porque está viendo a su padre. mas ela começa a sorrir porque ela está vendo seu pai. Y yo disfruto mucho cuando ella ríe. E eu desfruto muito com as suas risadas. Y entonces comencé a pensar, Então eu comecei a pensar. Dios me dijo, imagina cuando llegas a tu casa Deus me disse, imagina quando você chega na sua casa y saludas a Victoria. e você cumprimenta a Vitória. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Oi, meu amor, como que você está? Ay, papá. Oi, papai. Bueno, lloró de alegría, está bien. Não, eu vou chorar de alegria, tá legal. Pero después le digo, mira, te traje un regalo. Mas aí eu digo, olha, eu te trouxe um presente. Ay, papá, gracias. Ah, meu pai, obrigado. Ya comienza como a incomodarme la cosa. Já vai começar a me incomodar a situação. Victoria, vamos a salir a pasear porque tenemos muchos días sin vernos. Vitória, vamos sair a passear porque faz bastante tempo que a gente não se vê. Sí, papá, vamos a pasear. papai, vamos passear. No podemos usar las lágrimas como un termómetro de que Dios está en un lugar o no está. Eu não posso usar as lágrimas como termômetro de que Deus está ou não está em um lugar. Yo como padre disfruto más de la risa de Victoria que del llanto. Eu como pai, eu desfruto mais do sorriso da Vitória do que com o seu choro. Y en muchos lugares he ido a predicar Em muitos lugares eu vou pregar. y me dicen, pero es que tú predicas y de repente cuentas un chiste. Aí me fala, mas você está pregando e de repente você conta uma piada. Pero es que Dios también puede manifestarse cuando estamos contentos y estamos riendo. Mas Deus pode se manifestar também quando nós estamos contentes, estamos rindo. Tú siempre llorabas
cuando veías a tu padre? Você sempre chorava quando você via seu pai? No, ¿verdad? Não, né? ¿Y por qué siempre vas a llorar cuando te encuentras con Dios? Então por que sempre você vai chorar quando você se encontra com Deus? Yo disfruto estando con Dios. Eu desfruto quando estou com Yo Deus. me río en la presencia de Dios. Eu sorri, eu dou risadas na presença de Deus. También a veces lloro en la presencia de E Dios. também às vezes eu choro na presença de Pero no Deus. podemos encasillar a Dios a una sola manera de manifestarse. Mas nós não podemos fechar Deus numa maneira só de manifestação. En una oportunidad, Victoria, otra enseñanza. Eu vou ensinar outro ensinamento. Victoria se levantó en la mañana y estornudó. ¡Achí! Você espirrou. Em outra oportunidade, Vitória acordou pela manhã e espirrou. Atim. Y se golpeó la boca E ela bateu a boca y se rompió muchísimo. e deu um corte profundo. Yo la tomé en los brazos, E eu peguei ela nos braços salimos en el carro, e fomos de carro llegamos a un correndo. lugar y no había, Chegamos em um lugar para que la cosieran y no había material. para que pudesse costurar ela, dar ponto nela e não tinha o material. Nos fuimos a un hospital. Nós fomos a um hospital. Llegamos allá, compramos las cosas que hacían falta Então nós chegamos lá e compramos tudo que precisava. y la enfermera quería colocar la anestesia para coserla. E a enfermeira, para dar pontos, queria anestesiar ela. Pero Victoria estaba llorando muchísimo. Mas Vitória estava chorando muito. Y la enfermera me dijo, cárgala en tus brazos. E a enfermeira falou, toma ela nos seus braços. Y cuando yo agarré a Victoria en mis brazos, E quando eu coloquei Vitória nos meus braços, ella se quedó tranquila ela ficou tranquila y comenzó a verme. e começou a olhar-me. Y la enfermera comenzó a coser a Victoria, E a enfermeira começou a dar os pontos na Vitória. le agarró 7 puntos E ela teve 7 pontos, sin colocar anestesia sem pôr anestesia. y Victoria no lloró. E Vitória não chorou. La enfermera se quedó asombrada, A enfermeira ficou assustada. mi esposa y yo también. E eu e minha esposa também assustamos. Y en ese momento Dios me dijo, E nesse momento Deus falou comigo. si tú tienes la mirada puesta en mí, Si todo vos- va a estar bien. Se os seus olhos estiverem postos em mim, tudo vai ficar bem. Cuando tú estás en los brazos de papá, Quando você está nos braços do Pai, todo está bien. tudo está bem. No vas a tener miedo porque papá te cubre. Você não vai ter medo porque o seu pai vai te cobrir. No vas a tener frío porque papá te da calor. Não vai ter frio porque o papai vai te aquecer. Nada te va a poder hacer daño porque papá te está cargando. Ninguém vai poder te machucar porque seu pai está te carregando. Y la enfermera estaba asombrada E a enfermeira estava assustada. y yo estaba escuchando todo lo que Dios me decía. E eu estava escutando tudo aquilo que Deus estava me falando. Y entonces una vez más entendí Então, mais uma vez eu entendi. que para que nuestro Padre nos cargue, Para que o nosso pai consiga nos carregar, tenemos que hacernos como niños. nós temos que fazer-nos como criança. ¿Cómo hace tu papá para cargarte con este tamaño? Como é que o meu pai vai me carregar com esse tamanho? Tienes que hacerse como Eu niño tenho que me tornar criança. para poder confiar en Dios como papá. Para poder confiar em Deus como pai. Son muchas experiencias que he vivido con Victoria. São muitas experiências que eu tenho vivido com a Y en Vitória. cada una de ellas Dios me va enseñando algo nuevo. E em cada uma delas Deus vai me ensinando algo novo. Si usted entra a mi Instagram, los que usan Instagram, Se você entrar no meu Instagram, todas las fotos que usted ve allí, que yo aparezco con Victoria, todas as fotos que você vê ali que eu tô com a Vitória, tienen escrita la enseñanza que Dios me dio. está escrito os ensinamentos que Deus me deu. Todos los días Dios me enseña algo a través de ella. Todos os dias Deus me ensina algo através dela. Algo impresionante de los niños Algo que me impressiona das crianças, es que ellos no tienen vergüenza. elas não têm vergonha. Ellos siempre expresan lo que sienten. Eles sempre estão expressando o que estão sentindo. Si ellos están alegres, comienzan a saltar. Se eles estão felizes, eles começam a pular. Si están tristes, comienzan a llorar. Se estão tristes, começam a chorar. Y no les importa dónde estén.
E não importa onde é que eles estão. Ellos simplemente expresan lo que están sintiendo. Eles simplesmente se expressam o que estão sentindo. Pero cuando nosotros vamos creciendo, Mas quando nós vamos crescendo, comenzamos a sentir vergüenza. nós começamos a ter vergonha. Yo recuerdo que uno de mis hermanos, Eu lembro de um dos meus irmãos. cuando estaba pequeñito, salió al centro, salió a la plaza. Quando ele era pequenininho, ele foi na praça. Había una fiesta en el pueblo Tinha uma festa ali do povo. y estaban tocando una música típica de ese pueblo. E estava tocando uma música típica lá desse povoado. Él tenía como 3 años Ele tinha como uns 3 anos. y él comenzó a bailar Ele começou a dançar. y se ganó un premio por bailar. E ele ganhou um prêmio por estar dançando. Y llegó a la casa y dijo: mamá, mira lo que me gané. E chegou em casa, oh, mãe, olha o que eu ganhei. Y él: ¿cómo te ganaste eso, hijo? E como foi que você ganhou isso, meu filho? Bailando música mala, bailando música Eu mala. estava dançando música ruim, música má. Él simplemente escuchó la música y comenzó a bailar. Ele simplesmente escutou a música e começou a dançar. ¿Por qué nosotros al momento de adorar nos amarramos tanto? Porque nós, no momento que estamos adorando, ficamos tão amarrados. ¿Por qué estamos tan tiesos cuando estamos adorando? Porque estamos tão tensos quando estamos adorando. Porque crecimos. Porque nós crescemos. Porque si nos hacemos como niños, Porque se nós nos fizéssemos como criança, todo el amor que decimos sentir a Dios, todo o amor que nós sentimos por Deus, lo estaríamos expresando como un niño. nós estaríamos expressando como criança. Desde pequeñito lo hacemos. Desde pequeno nós fazemos. Cuando comenzamos a aprender a pararnos Quando a gente começa a ficar de pé, y nos agarramos así en el corral, aquí a gente é o curral mesmo. Sim. A gente se agarra assim no curral. y suena una música, el niño comienza y que... E soa uma música e a criança começa. Y todo el mundo dice: ¡ay, qué E lindo! todo mundo fala, olha que lindo. Y el niño no tiene vergüenza por eso. E a criança não tem vergonha disso. Es importante que al momento de adorar, É importante que no momento de adorar, tú adores desde la identidad y no desde la procesión. você o adore desde a identidade Y no desde la profesión. e não desde a profissão. Que adores desde la identidad y no desde el ministerio. Que você o adore desde a sua identidade e não do ministério. Ay, es que yo soy un profeta. Eu sou um profeta. Yo tengo que adorar como un profeta. Eu tenho que adorar como um profeta. Tengo que mantener la compostura. Eu tenho que manter a postura. Ah, yo soy un apóstol. Eu sou um apóstolo. Yo no puedo andar con brincadera Eu por não aquí. posso ficar brincando por aqui não. ¿Cómo va a estar un apóstol corriendo Como é para que um adorar? apóstolo vai estar correndo para adorar? Más allá de apóstol, profeta o evangelista, pastor y maestro, Além de profeta, evangelista, mestre, tú eres hijo de Dios. você é filho de Deus. Y cuando estás ante la presencia de tu E Padre, quando você está na presença do seu pai, no hay título que valga, não tem título que vale, no hay ministerio que valga. não há ministério que vale. Te voy a colocar un ejemplo. Eu vou te dar um exemplo. Hay un hombre que tiene un hijo que es abogado. Tem um homem que tem um filho que é advogado. Imagina que el hijo llega a la casa de su padre. Imagina que o filho chega na casa do pai. Padre, voy a abrir la nevera y tomar agua. Pai, eu vou abrir a geladeira porque eu vou tomar água. Porque yo tengo derechos legales según el artículo 47 de la Constitución. Porque eu tenho direitos legais segundo o artigo 47 da Constituição. De entrar en la casa de mi padre, abrir la nevera y tomar agua. Que eu posso então entrar na casa do meu pai, abrir a geladeira e tomar água. Él no lo hace así. Um filho não faz assim. Él llega a la casa de su padre. Ele chega na casa do seu pai. Hola padre, ¿cómo Oi, está? pai, como é que você está? Abre la nevera, agarra agua y toma. Abre a geladeira, pega água e toma. Porque en ese momento él no es abogado. Porque nesse momento ele não é advogado. En ese momento él es hijo. Nesse momento ele é filho. Al momento que tú y yo estamos adorando y estamos delante de Dios, No momento que eu e você estamos adorando, estamos diante de Deus. no tenemos que presentarnos como profeta, No. ni apóstol, ni abogado. Nós não apresentamos como profeta, apóstolo
e nem tampouco como Nos estamos advogado. presentando como hijos. Nós estamos nos apresentando como filho. Y tenemos que entrar E confiadamente temos que entrar com confiança. y expresar como un niño. E expressar a criança. Tenemos que quitar nuestras coronas, Nós temos que tirar as nossas coroas, nuestros ministerios, nossos ministérios, nuestra profesión nossa profissão y presentarnos como hijos. e nos apresentar como filhos. Y mientras más pequeños nos hagamos, mejor. E quanto mais pequena a gente se torne, melhor ainda. El Salmo 104 O Salmo 100, versículo 4. dice: entra por sus puertas con acción de gracia. Entra por suas portas com ações de graça. Y muy poco lo practicamos. E nós praticamos isso muito pouco. Y mucho menos lo practicamos como niños. E muito menos fazemos isso como criança. Una cosa es entrar y decir gracias, Uma coisa é você entrar e dizer obrigado. y otra cosa es acción de gracia. E outra coisa é ação de graça. Son dos cosas muy distintas. São duas coisas muito diferentes. Cuando tú le das un juguete a un niño, Quando você dá um brinquedo a uma criança, imagina que el padre hace un esfuerzo para comprarle el juguete. e eu imagino que o pai fez força para conseguir comprar esse brinquedo. Y cuando le da el juguete, E quando dá o brinquedo, el niño dice: gracias papá por el juguete. e a criança fala obrigado, pai, pelo brinquedo. Gracias papá por el juguete, de verdad estoy agradecido. Obrigado, pai, verdadeiramente eu estou agradecido. Yo creo que cualquier padre que el niño le dé las gracias así, Eu acredito que qualquer pai a criança o agradece assim, ese padre usa la imposición de mano. esse pai vai usar de imposição de mão. Pero en realidad, ¿cómo reacciona el niño? Na verdade, qual é a reação da criança? Cuando le dan el juguete: Quando você dá o presente. ¡wow! ¡Gracias papá! ¡Gracias! ¡Gracias! Uau, obrigado, pai! Y todos esos brincos y esas carreras y esos gritos E todos esses gritos e essa correria son acción de gracia. são ações de graça. La Biblia dice que tenemos que entrar con acción de A gracia. Bíblia diz que nós temos que entrar com ação de graça. Y si nos hacemos como niños, vamos a reaccionar así cuando Dios nos dé algo. E se a gente nos tornamos quando criança, nós vamos reagir assim a tudo aquilo que Deus nos dá. Y al momento de adorar, que es lo que estamos hablando hoy, E no momento de adorar, no que estamos falando hoje, vamos a adorar como niños nós vamos adorar y vamos a adorar como niños vamos adorar como filhos y vamos a agradecer como niños. e vamos agradecer como criança. Pero para eso tienes que quitarte la corona, Mas para isso você tem que tirar a sua coroa. por muy grande que sea la congregación que Dios te permitió dirigir, Por mais grande que seja a congregação que Deus te permitiu dirigir, por más títulos que tengas, por mais títulos que você tenha, tienes que rendir tu corona ante Dios você tem que render a sua coroa diante de y Deus presentarte como hijo ante e Él. apresentar-se como filho diante dele. Yo leí el versículo Eu li o versículo donde dice la alabanza perfecta. onde diz o louvor perfeito. Y dije: wow, Dios, yo quiero saber cómo darte una alabanza perfecta. Uau, Deus, eu quero saber como é que te dá um louvor perfeito. Y comencé a preguntar y a preguntar. E eu comecei a perguntar e perguntar. Y cuando estaba leyendo este versículo, E quando eu estava lendo esse versículo, vi que dice en Mateo 21:16, eu vi em Mateus 21:16 que dice: de la boca de los niños y de los que maman, da boca das crianças e daqueles que mamam, perfeccionaste la alabanza. tem um louvor perfeito, está aperfeiçoado o louvor. Y yo dije: wow, o sea que tengo que hacerme tan pequeño Eu disse: uau, então eu tenho que me fazer tão pequenino que llegue a tener entre 0 y 6 meses que eu chegue a ter entre 0 a 6 meses para poder dar una alabanza perfecta. para poder dar um louvor perfeito. Y comencé a ver cómo habla un niño cuando está entre 0 y 6 meses de vida. E eu comecei a ver como fala uma criança que está entre 0 a 6 meses de vida.
Entre 0 y 6 meses, porque hasta los 6 meses debería ser amamantado. Eu digo de 0 a 6, porque pelo menos até os 6 meses devia ser amamentado. Los que son amamantados después de los 6 meses es sinvergüenzura. Aquele que mama depois dos 6 meses é sem vergonha. Pero un niño cuando está en esa edad Quando uma criança está nessa idade, no sabe hablar. ele não sabe falar. Él lo que sabe es balbucear. O que ele sabe é só balbuciar. Sí. Hablar, ¿sí? Blá, 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 ¿Cómo blá, llaman blá. aquí eso? ¿Cómo lo llaman? ¿No? Balbuciar, não é? Balbucear, ¿sí? ¿Se entiende? Ok. Cuando el niño está balbuceando, Quando a criança está balbuciando aí, hay una conexión directa entre el niño y los padres. e tem uma conexão direta entre a criança e os seus pais. El niño dice, "Abre, dile, bla, 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 bla". A criança fala... Blá, 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 blá. Y la gente alrededor dice, ah, ¿qué? ¿Tiene hambre? Ah, o pessoal que está fora fala, ele tem fome? No, es que tiene sueño, dicen los Não, padres. ele está com sono. Y al rato el niño, "Abre, dile, bla, bla, bla". E daqui mais um pouquinho, blá, 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 blá. Ah, mira, el niño tiene hambre. Olha, a criança está com fome. No, es que tiene ganas de que le cambien el pañal. Ele está com cara de que quer caminhar. El pañal, que lo cambie. Sim. Ele tá com cara de que ele está com vontade de trocar a fralda. Y al rato le dicen otra vez, "Abre, dile, bla, bla, bla". E mais um pouquinho, blá, 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 blá. Mira, ¿tiene hambre o quiere que le cambien el pañal? Aí, olha, ele quer que troque a fralda. No, es que ahora quiere jugar. Não, agora ele quer brincar. Sus hermanos no lo entienden. Os seus irmãos não entendem. Los amigos no lo entienden. Os amigos não entendem. La gente de alrededor no lo As entiende. pessoas de fora não entendem. Es una conexión directa É uma conexão direta entre el niño y los padres. entre a criança e os seus pais. La única manera de que tú des una alabanza perfecta É a única maneira de que você tenha um louvor perfeito. es que te vayas haciendo tan pequeño É que você vai se tornando tão pequeno que ya no puedas ni hablar que já não consegue nem falar. y comiences a adorar a Dios con lenguas angelicales. E você Comiences a adorar a Dios en começa lengua. a adorar a Deus com Cuando línguas tú, estás, angelicais. cuando tú estás hablando en lengua, Aí você pode ficar orando em cuando tú línguas. estás adorando, Quando você está adorando, la gente no entiende, as pessoas não entendem. tus hermanos no entienden, Os seus irmãos não entendem. los demonios no entienden. Os demônios não Es entendem. una línea directa entre tú y papá. Isso é uma linha direta entre você Tú e mismo no papai. sabes lo que estás diciendo, Você mesmo não sabe o que você está falando. pero papá está entendiendo. Mas o seu pai está entendendo. Por eso la Biblia dice que el Espíritu Santo intercede por É nosotros por isso que a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós con gemidos indecibles. com gemidos Y inexprimíveis. entonces cuando tú comienzas a hablar en lengua, E quando nós começamos a falar em línguas, en medio de la alabanza y la no adoración, meio do louvor e da adoração, estás dando una alabanza perfecta. você está dando um louvor Tú perfeito. mismo no sabes lo que estás diciendo, Os teus filhos não sabem o que estão falando, pero es una línea directa mas hacia Dios. é uma linha direta até Deus. Pero tenemos que hacernos pequeños. Mas nós temos que nos tornar pequenos. Tenemos que hacernos pequeños, Nós temos que nos tornar pequenos. quitarnos la vergüenza, Tirar a vergonha, comenzar a creer y confiar ciegamente en Dios. começar a crer e confiar cegamente em Deus. A eso se refiere, o es parte de lo que el versículo se refiere, que tenemos que hacernos como niños. É isso que se refere, ou parte do versículo se refere a isso, para nós nos tornarmos como criança. Porque muchos pueden decir, ay, pero es que hay muchos niños malcriados. Muitas pessoas podem dizer, tem muitas crianças que são mal criadas. Me voy a hacer como un niño malcriado. Eu vou me fazer como um ninho mal criado, como uma criança mal criada. Primero, Dios no te va a malcriar. Primeiro, Deus não vai te mal criar. Dios te va a criar bien. Deus vai te criar bem. ¿Eh? Dios te va a criar bien y te va a afinar. Deus te vai afinar bem, te criar bem. Hoy estamos hablando solamente del momento de adorar, Hoje nós estamos falando apenas do momento de adorar. de hacernos como niños al momento de adorar. De nos tornar como criança no momento de adorar. He estado dirigiendo la alabanza en muchos eventos donde hay muchos pastores. Eu estava dirigindo louvor em muitos eventos de muitos pastores. Y he estado también en eventos donde hay personas que no son pastores. E também tive em eventos onde tem pessoas que não são pastores.
Y siempre es más difícil adorar cuando en el público la mayoría son pastores y líderes. E sempre é mais difícil a adoração no público, que a maioria são pastores e líderes. Y debería ser al contrario. E devia ser o contrário. He estado en eventos donde hay muchos jóvenes Eu estava em evento onde tinha muitos y jovens. comenzamos a adorar y muy rápido la presencia de Dios está allí E começamos a adorar e bem rápido a presença de Deus já chega aí. porque se entregan muy rápido las personas a adorar Porque eles se entregam, essas pessoas se entregam muito rápido a adorar. y no tienen pena ni vergüenza. E eles não têm Vergonha. medo nem vergonha. Pero cuando estoy dirigiendo la adoración con muchos pastores, Quando eu estou dirigindo a adoração com muitos pastores, wow, cómo cuesta. uau, como que custa? Porque no adoran desde la identidad, Porque eles não adoram a partir da identidade, sino adoran desde el ministerio. senão diante dos seus ministérios. No, yo soy el pastor más influyente en la ciudad. Não, eu sou o pastor mais influente da cidade. Yo no puedo lanzarme en el piso allí. Yo no puedo postrarme en el piso. Eu não posso me deitar no piso. ¿Qué van a pensar los demás pastores? O que os outros pastores vão pensar? Y por encima del ministerio y la profesión E por cima do ministério e da posição está la identidad. está a identidade. Tenemos que adorar desde nuestra identidad. Nós temos que adorar a partir da nossa identidade. Como estamos aquí en una especie de entrenamiento, Então, como nós estamos aqui numa espécie de treinamento, no solamente vamos a hablar la teoría, nós não vamos fazer não vamos ficar só na teoria, sino que vamos a poner esto en práctica de una vez. senão vamos colocar isso em prática de uma vez. ¿Qué tan pequeño estás dispuesto a hacerte hoy? O quão pequeno você está disposto, qual a quantidade que você quer ficar pequeno hoje, você está disposto a se tornar? No sé qué edad tienes ahorita, Eu não sei quantos anos você tem, pero ¿estás dispuesto a hacerte pequeño como dice la Biblia? mas você está disposto a ficar pequeno como a Bíblia está dizendo? Allí la Biblia no dice que Dios dejó al Espíritu Santo para que nos hiciéramos como niños. La Biblia no dice que dejó al Espíritu Santo para que nos hiciéramos como niños. A Bíblia não disse que o Espírito Santo ficou para nos fazer como criança. Tampoco dice que dejó a los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros para que pusieran las manos en nosotros y nos hagamos como niños. E nem disse que ela deixou pastores, profeta, mestre para que impusesse as mãos sobre nós e nós ficássemos como criança. Dice que tenemos que hacernos como niños. O que a Bíblia diz é que nós temos que nos tornar como criança. ¿Sabes algo que me gusta de los niños? Sabe o que mais me gusta nas crianças? Que ellos perdonan rápidamente. É que eles perdoam rapidamente. ¿Usted no ha visto cómo los niños perdonan súper rápido? Você já viu como as crianças perdoam super rápido? Ellos pelean con un amigo Eles brigam com seu amigo y a los 2 minutos e 2 minutos depois ya se perdonaron já estão perdoados. y están jugando juntos. E eles estão brincando de novo junto. Ellos hacen algo malo Eles fazem alguma coisa má y se arrepienten e rápidamente eles se arrependem rapidamente y lo arreglan. e Lo arreglan, ¿no? consertam. Tenemos que aprender de los niños eso también. Nós temos que aprender das crianças isso também. Ay, pero es que el hermano me hizo algo. Ah, o meu irmão me fez algo. No, yo no lo voy a perdonar Eu não vou perdoar, porque él tiene que cambiar. porque ele tem que mudar. Los niños perdonan rápido. As crianças perdoam rápido. Hay mucho que aprender de los niños. Tem muita coisa para aprender com as crianças. Pero vamos a comenzar con la adoración. Mas vamos começar pela adoração. Vamos a adorar sin vergüenza. Vamos adorar sem vergonha. Y vamos a presentarnos ante Dios como niños. E vamos nos apresentar diante de Deus como criança. Vamos a hacer un ejercicio. Vamos fazer um exercício. Usted se va a parar así Você vai se colocar assim. y se va a quitar el traje de adulto hoy. E você vai tirar Se va a quitar el traje, la ropa de adulto. o traje de adulto. Usted va a agarrar aquí atrás así. Então você vai. Y Faz usted así. aquí tiene un cierre. Aqui tem um zíper. Ajá. Y cuando yo cuente 3 vas a decir, shh, shh.
¿Estás listo? Ok. 1, 2, 3. No. Ay, ese está loco, están diciendo algunos. Está loco. Ah, esse cara tá louco. Los que dicen que estoy loco es porque son muy adultos. O que estão achando que eu sou louco é porque vocês são muito adultos. Otra vez vamos. 1, 2 y 3. Agora. Muy bien. Ahora mire el que está a su lado, mire. Se están riendo como niños. Viu? Agora como tá aí as crianças estão rindo. Ahora quite, saque la manga. Así. Agora tira a manga, assim. La otra. Ok. A outra, assim. Y ahora el pantalón. Agora tira a calça aí. Y ahora diga, soy un niño. Agora diga, eu sou criança. Muy bien. Muy bien. Muito bom. Vamos a adorar como niños. Vamos adorar como criança. ¿Sí? Recuerda que no puedes tener pena ni vergüenza. Lembra que você não pode ter medo nem vergonha. Vamos a adorar a Dios. Vamos a irnos toda a la parte de atrás. Vai todo mundo lá pro fundo lá. Vai todo mundo pro fundão. Y vamos a venir a la parte de adelante con acción de gracia. E vamos vir do fundo para frente com ação de graça. Pero con acción de gracia como niño. Mas ação de graça como criança. No vas a venir como un adulto. Você não vai vir como adulto. Olha. Ahí llegó un niño, ¿eh? Profeta, ¿eh? Cuando yo cuente 3, quando eu contar até 3, solo para estar en acuerdo, só pra gente entrar em um acordo. Usted va a venir con acción de gracia. Você vai vir com ações de graça. Como un niño. Como niño, porque como criança. ya se quitó el traje de adulto. Porque você já tirou o traje de adulto. ¿Están listos? Você está pronto? Solo ella es como una niña. Só tem uma que vai vir como criança. ¿Cómo responden los niños? Como que as crianças respondem? Ok. ¿Está listo? Vocês estão preparados? Quero dançar a dança da noiva. Quero dançar. Venga! A dança da noiva. Eu quero dançar a dança da noiva. Dança da noiva. Eu quero dançar a dança da noiva. Quero dançar a dança da noiva. Eu quero dançar a dança da noiva. A dança da noiva. Noivo vem. Noivo, vem contemplar minha dança. Vem contemplar minha dança. Noivo, vem contemplar minha dança. Vem contemplar minha dança. Dança da noiva. Dança da noiva. No brilho das pedras afogueadas. No brilho das pedras afogueadas. Noivo, noivo, vem contemplar minha dança. Vem contemplar minha dança. Noivo, vem. Noivo, vem contemplar minha dança. Vem contemplar minha dança. Quero dançar a dança da noiva. Eu quero dançar a dança da noiva. Eu quero dançar A dança da noiva. A dança da noiva. Eu quero dançar a dança da noiva. Eu quero dançar
dançar, a dança da noiva, a dança da noiva, a dança da noiva, a dança da noiva. O tempo de cantar chegou, o tempo de dançar chegou, o tempo de cantar chegou, o tempo de dançar chegou. E ele vem saltando sobre os montes. E ele vem saltando sobre os montes. Seus cabelos são brancos como a neve. Seus cabelos são brancos. E nos seus olhos há fogo. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem me incendiar. Incendeia, Senhor, a noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem me incendiar. Me incendiar. Bien. Agora vamos a hacernos más pequeños. Agora nós vamos ficar menores ainda. Y vamos a continuar adorando. E vamos continuar adorando. Y nos vamos a hacer más pequeños. E vamos nos tornar mais pequenos. Hasta que seamos unos niños y demos alabanza perfecta. Até que a gente nos tornamos crianças e damos adoração perfeita. Oh. Tienes que estar pendiente. Você tem que estar pendente. Porque fácilmente te comienzas a convertir en un adulto. Porque facilmente você pode voltar a ser adulto. Fíjate que paramos la música. Você percebe que parou a música. Y todos fueron a su puesto. E todo mundo voltou para o seu lugar. Como un adulto ordenado. Como um adulto, muito cheio de ordem. Voy a buscar mi puesto otra vez. Foi buscar o seu lugar de novo. Pero si somos niños, mas se você fosse uma criança, todos hubiesen quedado por aquí. Todo mundo tinha continuado aqui. Y solo algunos se quedaron, algunos niños. Mira, aquí están unos niños. Só ficou algumas crianças aqui. Por aquí están otros niños. Vamos a continuar adorando unos minutos. Vamos continuar adorando mais alguns. Ahorita éramos unos niños como de 12 años. Agora a gente já tinha uns 12 anos. 10. Uns 10. Que nos gusta correr mucho y saltar, brincar. Que gosta de correr bastante, saltar e gritar. Pero vamos a hacernos más pequeños. Agora nós vamos nos tornar menores ainda. Amém? Amém? Continúa orando como niño. Quita las coronas. Quita los ministerios. Me tira os ministérios, tira tudo. Quita la profesión. Tira a profissão. Quero ser como criança. Ajá. Te amar pelo que é. Voltar à inocência. Primeiro amor. E acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de ser. Deixo simplesmente crer. Não posso viver longe do teu amor, Senhor.
O teu abraço, Louve como criança. Senhor. Adore como criança. Sem vergonha. Adore como criança sem vergonha. Oh, Deus. Abraça-me. Abraça-me com teus braços de amor.